Muito boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Findcast. Antes de mais nada, gostaria de agradecer aqui em nome do meu e do meu sócio ao sucesso que foi a nossa primeira edição. Realmente puxou e realmente passou de todas as expectativas que a gente tinha do nosso lado. E hoje nós temos mais uma grande convidada aqui dentro da casa. Uma pessoa que tem uma amizade realmente com a gente também, principalmente comigo. Espero que vocês gostem. É uma história muito interessante e uma mulher empreendedora nata. Gente, prazer estar aqui novamente, compartilhar com a nossa convidada também que a ideia do podcast era trazer aquilo que muitas vezes não se vê, né, nos currículos, não se vê em LinkedIn, não se vê talvez na maioria dos podcasts, que são os erros para o sucesso. Ou seja, a gente quer ouvir sobre os percalços, as dificuldades, os desafios, os obstáculos que você passou. Então a gente vai fazer as provocações necessárias aqui para te ouvir e ajudar aí ao público também a saber quais são os caminhos aí para o empreendedorismo. Que ninguém conta, né? Que ninguém conta. Um prazer estar aqui novamente, gente. Obrigada pelo convite de vocês. Me sinto honrada de fazer parte desse início aí também, né, de tudo. Sim. O começo é sempre mais difícil, mas depois que a coisa começa a andar, é gostoso de ver os resultados, né? Então, estou aqui, aberta para as perguntas de vocês aí. Contem comigo sempre. Vamos lá, vai ser um prazer. Quer começar? Com certeza. Meg, conta um pouquinho de onde começou sua história, né? Onde que você se formou? Qual foi o seu primeiro trabalho? Vocês estão com tempo mesmo? Opa, com certeza. A minha vida sempre foi muito pautada em trabalho de verdade, assim, sempre desde muito pequena. Meu pai falava que eu era incomodada, né? Sempre queria fazer alguma coisa, então desde muito jovem eu comecei a trabalhar. Já trabalhei de venda de sapato, garçonete, babá, tudo que vocês imaginarem. Eu vi, chegou a vender sapato lá nos Estados Unidos, né? Não, vende sapato aqui em São Paulo. E aí eu fui ser babá nos Estados Unidos. Fui um ano naquele programa de au pair, eu já falava inglês, mas eu queria evoluir o inglês, estava numa mudança de vida aí. E aí foi quando eu decidi ir para lá, fiquei um ano como babá e depois a mãe das crianças que eu cuidava, inclusive era em Malibu, pessoal super hypado. Que assim, demais. Artista, diretor de fotografia, sim, aquela coisa toda. Desde antes já era chique. Ah, pronto. Nada de chique, não. Só eu sei o que eu passei aí, viu? Então é isso que a gente quer ouvir. E assim, era uma família judia, né? Eu cuidava de 3 crianças lá, uma adolescente, uma intermediária e uma pequenininha, que era a minha paixão. Até hoje, sim, eu falo com eles. É mesmo? Tá com quantos anos hoje ela? A mais novinha tá com 21. Olha só. Olha quanto tempo faz isso, né? E aí brasileiro tem aquela coisa, né? Não adianta. E eu sou muito de emoção, de carinho com as pessoas. E comecei a propor algumas coisas lá para a família. A família era contra. Eu falei, então eu vou embora, porque eu não compactuo com isso. E aí foi quando eles começaram a dar valor, assim. E aí de um ano viraram quase 2 anos. E aí eu cheguei a trabalhar, inclusive, com a mãe das crianças, que tinha uma agência de publicidade, que sempre foi a minha praia, marketing e publicidade. E o meu tempo livre eu usava, e o dinheiro que eu ganhava eu usava para estudar e para viajar. Então, eu ainda me especializei lá também em marketing na UCLA e melhorei o inglês assim também consideravelmente. Com certeza. Qual era a sua idade nessa época? Eu tinha 24. 24 anos, coragem. 24. Você tem irmãos? Eu tenho uma irmã mais velha, que mora com a minha mãe hoje. Mas ela é o oposto de mim, assim. Sim. Ela já não é muito focada no trabalho. Não, eu já tô aqui curioso, né, com essa história dos Estados Unidos. O que fez você querer ir para lá, assim, além da questão da língua que você falou, e como é que você tomou coragem? Aí já com certeza já tem alguns obstáculos que a gente quer ouvir. Tá. E é daí que começa a formar, eu imagino, né, todo o caráter, a personalidade e a vontade, talvez, para se tornar um empreendedor lá na frente, né? Eu com 12 anos foi a primeira vez que fui para os Estados Unidos. E eu sempre fui apaixonada por lá. Adoro até hoje. Somos 3. Eu ia falar 2, mas somos 3, né? Todo mundo vai para a Europa, não sei que hora que eu vou ver. Estou indo para os Estados Unidos de novo, né? Então, pelo menos uma vez por ano eu quero estar lá por falta de tempo também. Sim. E eu sempre tive a vontade de morar lá. E aí tive um relacionamento que não foi muito bem sucedido, aquela coisa, sempre tem, né? Alguma coisa que te move, né? Sim. Mas eu sempre gostei muito de ver como que eles conduzem as coisas lá, limpeza, educação, enfim. E aí foi quando eu falei, agora eu tenho mais do que um motivo para me mudar para lá. Sim. E aí eu fui atrás do programa para entender e tudo mais. Aí foi quando eu fui.
E eu cresci 10 anos da minha vida lá, porque eu sempre morei com os meus pais até então. E não sabia lavar uma roupa, não sabia fazer um prato de comida, e de repente eu me vi sozinha. Lá é do it yourself, né? Não, Do it a cultura yourself. deles é inteira, assim. Total, e assim, e passar por cima daquilo que às vezes você não compactua, que foi o que eu disse no início, né? Então, nem sempre você vai encontrar com pessoas que vão concordar 100% do tempo com você, né? Sim. Então, cultura é diferente, a educação é diferente, então eu fui obrigada a aprender a lidar com as situações mais adversas, né? Sim. Quanto tempo mesmo você ficou lá? Quase 2 anos. Quase 2 anos. Quase 2 anos. Voltou outra pessoa. Voltei outra pessoa. Cresceu 10 anos, né? Cresci 10 anos da minha vida. E um dos motivos que eu voltei é que eu sempre tive uma conexão afetiva muito grande com a minha família, com os meus pais, né? Então, quando eu voltei, eu não queria estar no Brasil. Eu até hoje me incomodo de morar aqui, que eu acho tudo uma loucura política, uma disparidade econômica absurda. Então, assim, se eu pudesse, eu voltaria para lá com certeza. Apesar de saber que a vida não é nada fácil lá. Eu costumo falar que tudo tem os seus prós e contras, né? A gente fala bastante também sobre Estados Unidos e outros países em geral. E quando a gente fala de morar mesmo, o Brasil também tem outros benefícios que a gente não consegue encontrar em outro lugar do mundo, assim. Então, você tem que colocar na balança e realmente entender que algumas coisas que você já parte do princípio que é normal aqui, não é normal em todo lugar. E talvez você nem consiga daí arcar com esses custos também. Eu digo em termos de babá, em termos de limpeza, em termos várias coisas, segurança, inclusive. Tudo bem que tu não precisa de segurança, né? Mas é uma questão bem particular de cada lugar. Meg, e aí você falou, veio pro Brasil, voltou para reencontrar a família. Como é que foi sua trajetória de lá para cá? Quando eu voltei para cá, eu fiquei numa bad assim absurda, porque eu não queria estar aqui de jeito nenhum, eu queria voltar. Homesick, sendo que home era lá. Homesick total. Eu lembro que na época eu engordei 20 quilos. É mesmo? Caramba. Porque eu fiquei numa depressa, assim, não queria sair de casa. Né? Oi? Tiveram efeitos físicos. Totalmente. Quando eu fui pra lá, eu emagreci. Eu fui a única pessoa até hoje que vai para os Estados Unidos e emagrece. Porque eu, quando tô meio mal, assim, eu não consigo comer. Tem gente que só come, né? Sim. E aí eu fui pra lá, emagreci 15. Quando eu voltei pro Brasil, engordei 20. Nossa. E nessa época foi quando eu conheci meu marido também. E aí aqui no Brasil? Aqui no Brasil, no Brasil. Diga-se de passagem, super legal, super gente boa. O Gustavo é um querido mesmo. E aí, o que aconteceu? Eu voltei pra cá, precisava de dinheiro. Eu tinha vendido tudo que eu tinha vendido meu carro na época. Eu lembro que eu tinha um Corsinha. Vendi para um amigo que eu precisava, né, dinheiro lá. Sim. E aí, quando eu voltei, uma mão na frente e outra atrás, como a maioria das pessoas, né? Eu falei, o que eu vou fazer da vida? Eu falei, eu vou dar aula de inglês. E aí eu comecei a dar aula de inglês para executivo. Então eu pegava o busão mesmo, literalmente, metrôzão, onde tivesse oportunidade de eu dar aula, eu ia. Fazia até que um dinheiro e tudo. E aí o Gustavo, um belo dia, falou para mim assim, Meg, mas você vai ficar vivendo de aula de inglês? Não dá futuro, não, minha filha. Vai fazer o que você é boa. Porque eu sempre trabalhei na área de marketing. Você falou de marketing. Desde como é que começou jovem, isso. assim. Oi? Como é que começou? Eu fiquei curioso com o marketing. Em que momento você vai lá e atua e se descobre em marketing, né? O meu pai tinha uma conexão muito forte com muitos publicitários, né? E eu sempre circulei muito nesse meio, desde muito pequena. E eu, desde pequena, falava que eu queria fazer marketing, publicidade, mas que eu conseguisse, através daquilo que eu demonstrava, que as pessoas comprassem as minhas ideias. Então, sempre foi aquela de querer convencer, persuadir. Com argumentos palpáveis para que as pessoas acabem fazendo aquilo que você quer. Isso desde pequena. Sim. Então, depois eu trabalhei no Estadão também, trabalhei na Maringá Turismo. Teve agência lá fora, né? Que você falou do... Trabalhei na agência. Ai, mas aí eu preciso buscar na memória aqui, que eu já tô velhinha, já tô com 44, vou fazer 44 agora em junho. Velhinha, imagina. Então, já viu, né, gente? Então, teve uma vida de trabalho aí dentro do marketing bastante intensa. E eu sempre fui muito de relacionamento. E ele falou para mim, vai fazer o que você sabe fazer de melhor. E aí eu sentei com um amigo dele, inclusive, que era um cara super inteligente. Vamos fazer seu currículo aí. Eu contei a minha história e a gente foi traduzindo no currículo. E aí eu mandei o meu currículo na Cato, acho que foi na época. E a Carol, esposa Cato do e Rick. Vagas, tinha os dois. Nossa, era muito, né? E o CIE da vida para os mais novinhos. A Né? gente sabe bem, né? O AP Info para aqueles caras de tecnologia. AP Info, verdade. E foi muito louco, assim, porque a Carol, que é a esposa do Rick, que é quem me contratou na época, junto com o Ralph, que são, né, os meus sócios hoje no Chalézinho também.
Aliás, a gente esqueceu. Falha minha, pessoal. O quê? Aonde que a Meg é sócia? Sim, não, eu imaginei que a gente fosse chegar nisso. Ah, Que tá. Isso vai tomar Então um eu tempo, vou né? deixar o mistério no ar. Deixa ela construir isso, E aí eu me lembro que eu mandei esse currículo e a Carol trabalhava numa empresa de headhunter, acho que vocês devem conhecer até a Robert Wong. Sim. Claro. Ela trabalhava diretamente com o Wong. E aí ela achou meu currículo e eu recebi a notificação no domingo. Falei, segunda-feira eu ligo. O Gustavo estava comigo em casa. Falou, que amanhã o quê? Você liga agora. Eu lembro que era domingo, tipo 7 horas da noite. Sim. Liguei para ela e fiquei acho que 1 hora e tanto com ela no telefone. Morava nos Estados Unidos, você também, aquela coisa toda. E aí ela fala que a hora que ela desligou o telefone, ela virou pro Rick e falou assim, eu acho que a gente achou a pessoa, só que ela fala, hein? Eu falo demais. Quanto tempo tem de estúdio aí, gente? Eu falo muito, né? Sempre fui muito falante. E aí, um processo de entrevistas e era para trabalhar num outro lugar, que era num outro restaurante de comida saudável, que não deu certo, inclusive. Né? Falando um pouco aí Dos erros, dos desafios, é isso aí. E aí eu falo por que não deu certo, por que a gente acredita que não deu certo também, que chamava Samba Fresh Foods, que era um restaurante de comida saudável. E eu entrei lá como assistente de marketing. Então, nossa, vocês não têm ideia. Assim, eu não gostava muito do nome, porque eu entregava panfleto na Paulista, literalmente. Caramba. Contratava pessoas para fazer isso, mas eu queria ver na prática como que o negócio acontecia, né? A reação das pessoas, Sim. enfim. E aí todo mundo, eu colocava camisetinha Samba Fresh Foods. Quando eu entregava um crumble, que era Summer Fresh Foods, é isso? Samba Fresh Foods. Samba. Samba, igual a música mesmo. Samba Fresh Foods. Legal. Isso para mim era incômodo, porque eu ia entregar o crumble, que é essa tortinha inglesa junto com o papelzinho, todo mundo olhava para minha camiseta e falava assim, o que toca lá? Meu. Então, assim, para mim isso era incômodo, porque eu achava que não combinava. Enfim, eu sempre coloquei as coisas que eu acredito. Sim. E aí, enfim, a gente ficava na Alameda Jaú, aqui pertinho. Eu acho que se tivesse sido na Alameda Santos, algo que a gente discute muito, a escolha do ponto, né, como ela tem que ser tão perfeita, o quanto que uma rua pode mudar o seu negócio. Mudar tudo, né? O erro na pesquisa, na escolha, o quanto que isso pode impactar. Varejo, ponto é tudo, né? Tudo. Tudo. A gente faz muito estudo hoje, a gente inclusive está num projeto de expansão muito grande aí. Então, assim, um dos pontos principais é a escolha do local, né? Eu já vi. Pode matar um mistério, né? Bom, pessoal, a Meg, que a gente já está escutando aqui, uma história, uma prévia, né? Um disclaimer. Ela é a única sócia mulher entre 9 homens, né? Do grupo Chalezinho. Uma casa que eu particularmente estava contando aqui antes no backstage, que eu tenho muita história no meu lado pessoal, inclusive. A Meg é uma grande amiga. E é um grupo que é muito famoso no Brasil, né? Eu lembro, inclusive, que uma época, e já passando a bola para você, Meg, que o Chalezinho era a empresa no mundo que mais vendeu Groupon, né? Foi Groupon, Peixe Urbano. Peixe Urbano. Olha, me arrepia de falar disso, de lembrar disso, de verdade. Mesmo? Te arrepia em qual sentido? Bom, me negativo, arrepia positivo? No sentido de ter feito um negócio acontecer de uma forma assim monstruosa, porque então é positivo. foi a primeira grande conquista que eu tive, isso eu trago muito para mim. Foi você que orquestrou? Foi. Essa questão Parabéns, de hein? E aí, até para vocês Desconto, entenderem, acho que aí começou toda a história daquilo que você tem que propor quando você realmente acredita, né? E, enfim, aí só para contextualizar, o samba não foi para frente. E aí, tanto o Rick quanto o Ralph, que encabeçavam aí o Chalezinho até então, achavam que eu tinha um perfil para o negócio. Como você os conheceu? Através do Rick, numa entrevista de emprego. Ah, tá. Né? E ele falou, acho que você tem o perfil do Chalezinho. Eu falei, Chalezinho, o que é isso? Eu moro na Zona Norte, Chalezinho no Morumbi, eu nunca tinha ouvido falar até então. Sim. Isso foi em 2009. No Morumbi ele era famosíssimo, eu morava no Morumbi. Ele abriu em 2001, no Morumbi. Então, assim, eu entrei 8 anos. Tem quantos anos? 23. 23. O do Morumbi, né? Do Morumbi. E BH foi o primeiro, não foi? BH foi o primeiro, que foi onde tudo começou há 45 anos atrás. Esse ano a gente está com 45 anos atrás, cara. Impressionante, né? Com o seu Antônio, que é o fundador, que é o pai dos meninos. E você tá há 15, né? Pelo que a gente viu. Eu tô há 15 anos, né? Agora, dia 29 de abril, fez 15 anos. 15 Se vocês anos. verem Parabéns. meu vídeo lá, choro horror. Imagina. Porque é a minha paixão esse negócio. Enfim, aí tudo certo. Fui fazer uma entrevista com o Rick para o Chalezinho, lá no Morumbi.
E aí, nessa época, eu tinha negociado comprar o carro do meu pai. Que até então, eu continuava sem carro. Falei, como é que eu vou sair de Santana para ir para o Morumbi de condução? Não tem como. E aí, eu pagava para o meu pai e aí ele me deu o carro dele. Era um Corolla, o Rick brinca comigo até hoje que era um azul holográfico. Corolão? Azul holográfico? Corolão? Azul, chamativo pra caramba, enfim. E aí, eu sentei lá para esperar o Rick. Fiquei horas esperando ele para me atender, para a gente conversar. E aí, eis que ele veio e abriu o computador e começou a mostrar que o chalezinho que ele tinha, ele era dividido. Tinha uma parte que a gente chamava de clube e outra parte que era o chalezinho. Só que em São Paulo, eles são mineiros, né? Mas o Rick já vivia aqui há muito tempo. Sim. Em São Paulo teve aquela época do clube de uísque, não sei se vocês lembram. Sim. Vocês são muito jovens. Sim. Vocês lembram disso? Então, tô ali na mesma região Minha que você. barba, não sei se tem algum outro pelo que não seja branco mais, inclusive. E aí eu não entendi o porquê que era clube. Eu falei, será que é o clube do uísque? O que é isso, né? E a hora que ele abriu o computador, ele falou, olha o site, vê o que você acha disso. Falei, nossa, mas é muito ruim. Porque eu não consigo entender o que vocês estão querendo dizer aqui. Ele falou, nossa, mas você é bem folgada, né? Eu falei, você pediu para me dar a minha opinião para você escutar o que você quer escutar. E aí, enfim, eu dei vários apontamentos do site lá, e aí ele falou, você está contratado. Foi aí assim, começou foi a o história. case que você pegou ali para ser avaliada. E não foi nada Foi premeditado, meio... até porque eu não sabia. Sim, né? sim. E eu lembro que ele já se mobilizou, nós temos que mudar isso então, não sei o que, tal. E aí a gente começou a mudar o site, começou a contar um pouco melhor o que era o chalezinho, porque apesar de conhecido, eu não conhecia. E quando eu entrei no chalezinho, tinham 110 lugares, só o Morumbi. Hoje, só o Morumbi são 440 lugares. Caramba, Eu lembro não sabia que você foi crescendo lá, etc. E sabe o que eu acho interessante, Gabay e pessoal? A Meg é um típico caso de um intraempreendedorismo. Verdade. Que virou um empreendedorismo de fato, né? Porque você entrou contratada e foi intraempreendendo dentro da empresa, mostrando o seu valor, mostrando tudo que tem. Abalando as estruturas. Exatamente, e podendo alcançar o cargo de sócia mesmo, né? Sim. E é interessante isso, porque esses 9 homens que eu falo, hoje a gente tem 3 da família operando. Os demais são todos por galgar a sua... Que demais! Aquilo que acredita e entregar o que tem que ser Meritocrático, entregue, fazer parte, ter esse senso de pertencimento mesmo, espírito de dono. Então, todos os outros são assim também. Eu ia perguntar isso, porque você falou lá no início, né, de 9 sócios além dela, né? Como é que se divide lá os papéis? Porque a gente sabia que você era sócia e, pelo que eu estou entendendo, boa parte da responsabilidade está ligada a isso do marketing da marca, né? Sim. Tem mais alguém olhando para isso também? Ou isso é seu e se divide? Tem, só que assim, na verdade, o grupo ele tem hoje 13 marcas, né? Então a gente tem, é tudo voltado para entretenimento e restaurantes. Tá. Então a gente tem os restaurantes em BH. Em BH o grupo é mais forte, né? Mas como marca, o Chalezinho tem um poder de percepção muito grande, né? Então, se você colocar no contraponto, se equilibra muito. Sim. Então tem empresa de cerimonial de formatura, live marketing. Então a gente tem grandes clientes hoje com live marketing, que é a NSCO. Os outros restaurantes eu já falei. Deixa eu me lembrar o que mais. Tem as baladas também. Sim, a gente tem uma falou sobre balada isso, que é um pouco mais, entre aspas, popular, que é a Havana, que fica em Contagem. O Clube Chalezinho, que é uma referência também, já existe aí há 23 anos. O Chalezinho 22, se eu falei errado. E o Clube 23 anos. Nenhuma balada que eu conheço na vida sobrevive há tanto tempo. Impossível. Nossa, é impressionante mesmo. É um complexo ali tem a casa noturna, lá em BH eles chamam de boate, né? Boate. Aí tem uma drinqueria e tem o quintal, que é onde acontecem eventos mais para família. Eu lembro que até em São Paulo aqui tentaram abrir como se fosse o clube também, né? A gente ventilou essa possibilidade, ela ainda existe, mas é algo que a gente ainda pesquisa muito para poder tomar qualquer decisão, né? Então, as administrações são independentes, né? Então, cada sócio é meio que dono de um negócio. Aí a gente tem o Antônio também, que é o Gutinho, que fica à frente da gestão aqui em São Paulo, que também é irmão dos meninos, né? Que são os 3 que eu comentei. E eu, responsável por toda a parte de comunicação, marketing, parcerias e patrocínio do restaurante especificamente, Isso que eu ia inclusive perguntar, por opção.
Ah, é? Porque o chalezinho ele toma muito tempo, ele tem muitos detalhes. Existe a questão também da logística, da distância. E eu sempre fui, se é para fazer, vamos fazer o melhor que a gente puder fazer. E eu não sei se eu consigo fazer tão bem feito se eu abraçar mais coisas. Tudo, né? Eu ia perguntar se você estava olhando para todas as marcas aí. Não, já é muita coisa, né? São quantos restaurantes só chalezinho? Só chalezinho são 4. Morumbi, Itaim, Gramado e Campos. A gente tem o delivery também, tem o setor de eventos também, que é muito forte. Nossa, na verdade, ele vem crescendo a cada dia aí. Então, são 6 negócios dentro de um. Né? E cada um tem a sua particularidade. Né? Então, empresa de dono tem suas particularidades. Né? O que você acha que mudou, de repente, depois da sua chegada? Ou quais foram os desafios ligados a isso? Porque uma coisa tem empresas que já são mais corporativas, com mais governança, com mais processos e tudo. Lá, imagino que tudo isso foi desafio ou não? De repente nem existia e você passou a construir? Foi, não. É um desafio ainda. Um desafio ainda. É uma coisa que a gente brinca, às vezes parece um pouco viagem, mas existe sim ainda um pouco dessa, não vou dizer preconceito, mas uma certa resistência quando você é mulher. No meio de tantos homens, né? De você ter que se provar mais. Muitas vezes a gente sente isso. Né? Eu converso com amigas também que passam por isso, apesar de ter um canal super aberto. Sim. Mas isso acontece hoje porque eu provei aquilo que eu acreditava. Né? Então, o nosso maior desafio hoje, como chalezinho, sem dúvida, é a questão climática, né? Porque é um produto extremamente sazonal. E a gente tem enfrentado aí, né, ondas terríveis de calor. Sim. Isso impacta muito no nosso negócio. O negócio de vocês, eu não tinha pensado, então, de verdade. Hoje, o que todo mundo pergunta para mim é qual que é o maior desafio do chalezinho. É conseguir a questão ter climática. o público que a gente precisa ter. Sim. Imagina, né, uma casa com 400 lugares. Como é que eu Sim. coloco todo mundo ali para comer fondue com Exatamente. sol de 40 graus na orelha? Né? Então, eu acho que a grande volta, né, a minha grande virada, vamos dizer assim, foi a questão do peixe urbano. Sim. Porque quando eu comecei a trabalhar no chalezinho, eu chegava ali do lado de fora, olhava e falava, gente, esse lugar é incrível, é lindo, um atendimento impecável, a comida só eu sei o que a gente faz ali para ser o melhor que a gente puder ser. E não tem gente. E aí eu sentei na minha mesa e falei, gente, preciso achar uma solução. E comecei a procurar em Google. Como vender fondue no calor, blá, 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 blá. Básico assim. Básico assim. Chat GPT é coisa... Coisa moderna. Era a cabeça que você tinha que funcionar e tentar achar alternativa. E eu sempre fui muito noturna, né? Eu não funciono bem de manhã. E aí eu sentei na minha mesa procurando as coisas lá e na época era o Clube Urbano que tinha, nem existia o peixe urbano. Nossa, é verdade. Era Clube Urbano e aí o cara me chamou para conversar. Aliás, eu chamei ele para conversar, ele não deu muita bola, mas ele foi lá, a gente conversou. E aí nisso já veio a história do peixe urbano. E o Theo Ramaui, que eu adoro, também tenho muito relacionamento com ele até hoje, um baita de um crânio também, um cara bom para você chamar. Legal. Ele me propôs, explicou como funcionava, e eu super abracei a ideia. E aí eu propus para o Rick, falei, Rick, eu tô com uma ideia meio doida aqui, mas eu acho que pode nos ajudar a fazer o negócio virar. Você é louca, vai colocar o nome do meu restaurante na lama, não posso fazer isso. Como é que eu falei isso pro pai? Não sei o quê, né? Eis que nós fizemos a oferta, e o chalezinho sempre foi muito visto como, na época mais até que para não fazendo, né? Sim, então, assim, público super ático, médio alto e tal. E na época a gente tinha que dar 50% de desconto. 50%? Caramba. E aí eu falei, no dia seguinte era aniversário do Mauro, aí o Rick falou, tá bom, vamos topar. Eu falei, você não tem nada a perder, se não der certo, você me manda embora. Você não tem nada a perder. Aí topou, não sei o quê, fizemos a oferta e tal. No dia seguinte, eu lembro que era agosto, era aniversário do Mauro. Falei, Rick, põe a gente para atender o telefone, vai dar ruim esse negócio. Isso aí não vai dar nada, não. Aí tinha um vigia nosso atendendo o telefone. De novo arrepiada aqui, ó. Não é mentira, pra você ver que é verdade. Eu falo que se arrepia porque funciona. Sim. E aí a gente estava na churrascaria almoçando, de repente começa a ligar. Todo mundo. Gente, está acontecendo. O povo ligando aqui enlouquecido. Meu Deus, que porque louco, quer né? saber se é verdade, que o chalezinho está com 50%, não sei o que e tal. Falei, eu te disse. Eu estava do lado dele, falei, eu te disse que ia acontecer isso. Né? Resumo da obra. Vendemos 7 mil cupons em 24 horas. Meu Deus. 7 mil cupons significavam 14 mil pessoas, porque todo cupom atendia 2 pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Claro.
Assim, 7 mil pessoas então se interessaram. Eram pessoas que já conheciam o chalezinho ou passaram a conhecer por conta da... Eu vou me arriscar a dizer, eu acho que pessoas que gostariam de ir e nunca tinham ido oportunidade. por questão do ticket. Essa é a minha pergunta. É muito isso. É muito isso. E aí, 7 mil cupons, 14 mil pessoas, porque todos os nossos cupons atendem 2 pessoas. Ou seja, né, o problema não era, pelo que eu estou entendendo, né, não era a marca não ser conhecida. O problema era... Ela era muito conhecida já, Tá. mas essa foi a grande virada, porque muita gente que começou a receber peixe urbano, Groupon, essas coisas, atendia mal o cliente. E aí os caras começaram a perceber, os nossos colaboradores começaram a perceber o quanto era importante esse público estar ali, porque grande parte do salário deles é pago pelo serviço. Sim. Então, sem cliente, sem serviço. Com o cliente, todos eles começaram a ter suas vidas sendo melhoradas. Perfeito. Eu fico muito triste quando o cliente fala assim, nossa, eu fui aí com cupom e vocês me desmereceram. E não tem nada a ver, porque as falhas acontecem. Sim. Então, pode ter sido algum motivo X, mas não é por isso. Porque com todo o treinamento que a gente dá, que é muito intenso no chalezinho, eles começaram a perceber a importância desse cliente. E o cliente satisfeito, vocês sabem, para mim é um Instagram hoje, né? Ele fala para 1.000 pessoas. Porque essa força de influencer é tão grande. Sim. Porque se você recomenda um negócio bom, para você, né? todo mundo quer ir, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta de empreendedores para empreendedora, né? Como é que foi o desafio de você expandir, crescer numa toada que nem vocês fizeram nos últimos anos, sem perder qualidade, essência, os valores, a missão, o propósito inicial? Eu até, a hora que eu estava vindo para cá, estava pensando exatamente nessa questão, né? Isso é difícil, não é uma missão fácil, né? A gente manter a cultura, mas hoje, dentro do grupo todo, aí eu não falo só de chalezinho, né? Eu falo do grupo todo, as pessoas têm que ter a nossa cultura muito dentro delas, porque senão você não consegue sustentar, você não consegue expandir. Hoje é uma grande dificuldade nossa contratar pessoas. Depois de pandemia, isso tudo fez uma grande diferença. Assim, a pessoa não querer trabalhar presencialmente. Você trabalha com entretenimento, como é que você não vai ver o que está acontecendo com o seu cliente na ponta? Como é que você pode propor alguma coisa se você não estiver ali? Por isso que todo mundo me pergunta como é que eu saio de Santana e vou para o Morumbi quase todo dia, porque eu preciso ver para poder melhorar o que precisa ser melhorado, propor o que precisa ser proposto. Então, treinamento e mais treinamento. E quando você achar que não precisa mais, é mais treinamento. E não é só como o cara carrega a bandeja. Às vezes ele não precisa saber carregar a bandeja, mas se ele tiver a nossa cultura impressa dentro dele, ele vai funcionar bem. Sim. Então, esse é um grande desafio, ainda mais quando a gente vai para outras praças, como Gramado, por exemplo, né, no Rio Grande do Sul. É outra cultura, inclusive regional, né? Então, assim, o cara foi educado de outra forma. Em São Paulo, a gente não pode pôr sal na mesa, por exemplo, para o cliente. Em Gramado, se não colocar o sal na mesa, eles acham que o atendimento não está legal. Porque é natural. Esses detalhes fazem toda a diferença. Não, e até eu acho que em São Paulo, você pega as pessoas que moram em São Paulo. Lógico, tem turistas, etc. Mas lá é um público que passa, né? Em Gramado, por exemplo, né? Passa e é do Brasil todo, né? E é do Brasil inteiro. É do Brasil todo. Por isso que a gente hoje tem um investimento de marca e marketing muito maior, porque a gente tem que ser conhecido nesses lugares, né? Então, Nordeste, por exemplo, você vai lá para Brasília, Goiânia, enfim, próprio BH também muita gente conhece, mas aí muitas vezes já associa direto à balada. Então, assim, tem muitos desafios aí no sentido de equipe, né? E dentro da área de marketing também a gente tem uma dificuldade grande para contratar, porque todo mundo acha que marketing é só oba-oba, né? E não é bem por aí. Tem esse estereótipo. Para isso, pessoal, para essas dificuldades, você conta com a Find. Boa, inclusive, eu tô para falar com vocês. Merchanzinho básico. É muito difícil achar gente. E aí as pessoas, elas acham que é uma coisa e começam a trabalhar e ver aquela loucura, aquela coisa toda. Acho que isso não é para mim. Precisa ser picado pelo bichinho para estar com a gente. Sim. São quantas pessoas hoje no Hoje, em torno de... os 4, você fala? Em torno de 300 pessoas. Bastante. Ô Meg, voltando um pouco para você, né? A gente falou muito de chalezinho nos últimos minutos aí. Você entrou lá como? Entrei lá através do Samba Fresh Foods em 2009. Aí foi quando eu propus a história do
do Peixe Você Urbano. está querendo dizer cargo, Tipo, né? cargo, como é que você entrou Assistente de marketing. assistente de marketing mesmo? Assistente Eu queria saber um pouco mais dessa sua evolução, que eu queria ouvir desses momentos ou dos obstáculos que você enfrentou para estar hoje como uma das sócias da companhia, né? Fala desse início, como que você foi galgando e se teve algum momento, eu gosto de fazer essa pergunta, se teve algum momento que você falou, nossa, cara, não sei se eu vou conseguir, ou... Tiveram vários. Momentos Vários não, acho que uns 3. uns momentos de você de beirar, assim, desistir, sabe? A gente gosta de ouvir esse tipo de Tá, situação. eu te falo. Bom, teve a história do Peixe Urbano, que eu já falei, Sim. Depois... Esse é um highlight aí, né? Esse sem dúvida é. E logo em seguida teve a questão das redes sociais, né? Veio o Facebook. O Chalezinho chegou a ser o restaurante que mais tinha seguidores quando virou fanpage. Porque eu não sei se vocês lembram, mas no início não existia fanpage, né? Era a página pessoal. E aí, desculpa, foi engraçado porque eu entrei na página do Rick e comecei a adicionar todo mundo que ele nem conhecia. Porque eu falei, a gente precisa fazer com que isso chegue nas pessoas. Porque até então a gente não fazia publicidade. Sim. Era boca a boca. Muito boca a boca. Então eu ficava madrugadas, assim, adicionando gente para publicar Pelo fotinho perfil no dele. perfil dele. Para que as pessoas vissem o negócio do Peixe Urbano para Sim. aquilo poder vender mais. Carol um dia me ligou e falou assim, um monte de mulher aqui querendo conversa, não sei o que e tal. Eu falei, tudo pelo negócio, calma aí que tá tudo certo. Tudo pelo chalezinho. Tudo pelo chalezinho. Então, assim, isso foi muito bacana também. E aí as coisas foram acontecendo, cada vez mais com outras responsabilidades. E o Rick se mudou para os Estados Unidos. E em 2015... Ele está lá ainda? Ele tá, daí um pouco mais de 10 Onde anos. exatamente, curiosidade? Ele mora em Orlando. Orlando. Já morou em Boca, agora está em Orlando. E aí... Me perdi aqui o que eu ia falar. A gente tá falando dos seus highlights aí. Isso. Ah, lembrei. E aí em 2012 eu me casei. Sim. E o sonho da minha vida sempre foi ser mãe. E eu falei, quero ser mãe, aquela coisa toda. Eu tive uns perrengaços para poder ter o Theo. Meu filho é fertilização, inclusive. Ah, é? É. Você tem quantos filhos? Eu tenho um só. Ah, um só. Tenho um só. E aí foi quando eu recebi uma super proposta para trabalhar na MetLife, que é a maior seguradora dos Estados Unidos. Sim. E eu queria muito aceitar o desafio. Só que o meu coração não deixava, né? Porque eu falei, como é que eu vou sair do chalezinho? Rick longe, eu aqui. Aí nessa época eu tinha uma menina que trabalhava comigo também. Ela era muito competente, mas eu não achava ela muito coração, assim. Então a gente tinha uns embates às vezes, né? E aí, num belo dia, a proposta era muito boa. Eu cheguei pro Rick e falei, Rick, sinto a dor do parto, mas eu acho que eu vou precisar aceitar esse desafio para eu ver o que eu vou fazer. Chegou nesse ponto até. Cheguei. Mas Não só chegou limpo, cheguei. você colocou. Não só cheguei como eu fui. Ah, você chegou aí? Cheguei aí. E só que eu falei assim, eu tô aqui, eu vou para lá, mas eu nunca vou deixar você de lado. Porque eu amo isso aqui. Que demais. coisa. Era proposta, era grana também na época, desafio pessoal. Sim, novos ares. Enfim. Aí fui para lá, só que é um mundo completamente corporativo, né? Ah, Empresa sim. americana, aquela coisa toda. Sim, quadradinha. Super quadradinho, enfim. E aí eu fui e às vezes ele me ligava, às vezes quase todo dia. E espero que ninguém da MetLife veja isso, mas enfim. E aí eu atendi o telefone no banheiro. O que você está precisando? Caramba. Só que aí nós fizemos um acordo. Pelo menos uma vez por semana eu ia no chalezinho Olha só. para poder ajudar no que precisava. Quando eu fui ver, eu estava indo todos os dias. Eu trabalhava em 2 lugares. Eu entrava às 7 da manhã na MetLife, saía às 4. Pegava o carro, ia pro Morumbi. Mas vai ficar aqui na Berrinha. E ficava Sim, quanto sim, tempo sim. lá no chalezinho? Oi? E ficava quanto tempo? Chegava lá, sei lá, 5 horas da tarde. Ah, você é 11, meia-noite. Mentira. E você... E estamos falando de que ano isso? Isso 2015. O Theo não tinha nascido ainda. Né? Não. E aí, quando eu estava na MetLife, eu engravidei. Fiz todo o tratamento, deu certo, não sei o que e tal. E aí eu ia ter que também fazer umas viagens para fora. Eu falei, caramba, mas a coisa que eu mais queria era ser mãe. O que eu vou fazer aqui agora? Eu não quero isso para mim. Só que eu trabalhava na MetLife, eu não gostava de trabalhar lá. É mesmo? Não gostava de jeito nenhum. Eu fazia o que tinha que ser feito. Desculpa perguntar em cima disso também, mas por quê? Era uma coisa, questão cultural ou... tipo, Tudo. você... Tudo, assim, tudo eu digo, claro que eu tive grandes aprendizados, tenho algumas pessoas que eu tenho relação também até hoje que eu adoro, assim, mas eu vendia entretenimento, experiência, coisa boa. De repente você tem que
passar numa recepção, você vê uma família ali pegando documentação de morte. Cara, e hoje eu sei o quanto que seguro é necessário na vida das pessoas, assim. Sim. Mas aquilo não é para mim. Sei. E eu perguntei muito tentando encontrar isso. Então, parte é business, que você, né, se identifica mais com o business do chalezinho. Mas a minha questão também é em relação ao empreender, que eu acho que, como o Phil bem colocou, você estava intraempreendendo, né, no chalezinho. E na MetLife, imagino que isso não exista, né, o intraempreender. Não. Então, assim, isso também te pegou, a questão da autonomia, as coisas que... Total. Os bônus que se tem, né? No empreendedorismo tem um monte de ônus, né? A gente sabe bem disso. Mas... Muito. Eu acho que esse para mim, é uma das razões, porque, querendo ou não, com tudo que eu fui propondo dentro do negócio que eu sou sócia hoje, sim, exato. Tudo acabou meio que sendo abraçado. Porque você é ouvida. É isso, mas você tem que se provar. É o que eu disse. Não adianta você falar, eu quero fazer isso, e você não ter subsídio para fazer isso. E não ter acabativa, né? Não mostrar o resultado daquilo que você está aplicando e tudo, né? Então, eu, só fazendo um paralelo no meu caso, já trabalhei no lado mais empresas mais corporativas, maiores, multinacionais e tudo mais. E eu me descobri em empresas menores e empresas onde eu tivesse essa autonomia e pudesse testar, tomar risco e tudo, coisa que o empreendedorismo traz. Então muita gente pergunta, pô, por que você acorda cedo todos os dias? Eu acordo cedo porque eu sinto que eu trabalho para mim também, sabe? Sim. Tipo, eu consigo me sentir útil, gosto obviamente do business que a gente está inserido, mas tá muito ligado a essa sensação de poder entregar quem eu sou 100% e ser ouvido e me permitirem testar e fazer com que as outras pessoas também tenham essa sensação. É isso. Eu acho que é permitir o empreendedorismo também de outras pessoas que estão entrando no negócio. Verdade. E que muitas vezes numa empresa grande como a MetLife você não vai ter, né? Não tem mesmo. E para mim essa questão de fazer com paixão, para mim é algo que faz a diferença. Se não mover o meu coração, eu não vou conseguir fazer. E esse clique não teve nenhum momento na MetLife, né? Não, jamais, nunca. E quanto tempo durou essa etapa lá? Então, acabou que eu não fiquei tanto tempo, porque eu tive uma gravidez de risco e eu tive que ficar em repouso absoluto por quase 6 meses. Caramba. E aí eu tive que ficar na cama 100% do tempo. Theo e mamãe guerreiros aí também. Theo e mamãe guerreiros. Nossa senhora, meu filho é minha vida. Muito legal. E aí, a MetLife, por ser até uma empresa americana, enfim, tem uma série de regras, e eu não podia trabalhar, não podia fazer os dois. Então, eles recolheram o meu computador, literalmente. Nossa, para garantir você não vai trabalhar. Caramba. E aí, o que mais me ajudou nessa época? Porque eu sou muito ativa, eu não paro um segundo. Dá pra sentir. Chalezinho. Então, eu fazia reunião, tudo do celular. É isso que ocupava a sua cabeça. Senão eu ia pirar. Imagina. E aí, depois o Theo nasceu, graças a Deus, tudo bem e tal. E aí o Rick me chamou para conversar. Falou, a gente quer que você volte efetivamente para o chalezinho, só que agora como sócia do Itaim. Você já volta como sócia, então. E a curiosidade, quando você sai, porque você entrou lá como assistente de marketing. Aí quando você sai para a MetLife, você estava como o quê? Eu estava como gerente. Você estava como gerente de marketing. Gerente de marketing. Sim. E aí... Você continua se provando estando fora, isso que é o curioso, né? Você é promovida estando fora, entre aspas, né? Mas é porque eu continuei fazendo. Sim. Né? Naquela coisa de tem que fazer. Sim. E eu lembro, até só um parênteses aí de uma história, assim, eu tenho muitas ligações com o Rick, eu sempre falo muito dele, porque ele foi a pessoa que mais acreditou em mim na vida. É meu padrinho de casamento, melhor amigo, é tudo hoje. Legal. Assim, a relação que a gente construiu, muito de confiança também, né? E aí uma vez a gente estava num evento grande, não sei se vocês chegaram a conhecer o Sikini na época. Não. Ele fazia umas revistas de luxo e eu levava esses eventos eu levava o chalezinho para esses eventos do Sikini. Então eram só grandes marcas, né? A gente entrava com uma ativação lá de Petit Fondy. E um dia eu falei, Rick, vamos comigo para você ver como que é, super legal e tal. E na hora que o Sikini foi apresentar eu para alguém, ele falou, você é a dona do chalezinho. Na hora eu falei, meu Deus, Rick, eu nunca falei que eu sou dona, não. Ele sabe que eu não sou dona do chalezinho. Aí o Rick vira para mim nesse momento, que para mim eu acho que foi a grande virada, para mim acho que foi isso. Ele falou, não importa o que você é, mas leva a marca e o nome do chalezinho para o maior número de pessoas que você puder. E aí o dia que ele falou isso para mim, que a gente estava no Clube de Campo São Paulo, onde foi o evento, aquilo para mim mudou tudo. Nossa. Porque eu falei, agora eu o empowerment que ele deu para você ali com certeza. Discutível. E aí você vê o quanto que é importante isso para as pessoas, quando você vê que a pessoa tem um viés já para empreender, sabe? Para ter pensamento, ter cabeça de dono. De empreendedor mesmo. E que, na sua cabeça, o que mudou
Depois que você virou sócio, então, no dia a dia, mudou nada? Boa pergunta. Muda, né? Muda porque eu já tinha esse sentimento, mesmo antes de ser. Mas quando você tem esse poder, vamos dizer assim... Essa chancela, né? Essa chancela, você, acho que ousa mais. Você se permite ir mais além. E você começa a se impor mais também. Então, eu imagino. Eu faço realmente aquilo que eu acredito. Às vezes isso é ruim, né? Porque tem a questão da personalidade. Mas essa sou eu. Então, assim, se pedir para eu ser diferente, talvez não seja tão bom, entendeu? Tem alguma coisa que você faria, assim, se fosse voltar nesses 15 anos seus de chalezinho? Tem alguma coisa que faria você voltar no tempo e falar, putz, isso eu gostaria de mudar? Ou, porque assim, a gente está falando bastante aqui dos erros ou dos obstáculos, dos percalços e tudo mais. Tem alguma coisa, algum dos erros ou alguns dos desvios que você teve, que a gente fala muito que a carreira do empreendedor e a vida ela não é uma coisa linear, né? Você vai se descobrindo, você vai se testando e tudo. Tem algo que você, se pudesse apertar um botão e voltar no passado, você voltaria para mudar, não? Ou tudo isso faz parte da construção de... Honestamente, não mudaria nada. É mesmo? Não mesmo mudaria. a MetLife, ela tem a sua parte, mesmo aquele momento que você sai e volta, teve Eu a acho sua que função e serviu para mim, como pessoa, entender também o que eu realmente queria para minha vida. É isso. Mesmo com muito medo, né? eu fui. A gente sabe das pessoas que saem, né? A gente tem casos. A gente tem caso em casa. Gente que saiu e voltou também. E de resto, assim, isso me deu mais força para eu poder impor aquilo que eu acredito que funciona, sabe? Porque até a própria sociedade passou a me ver diferente. Eles deram mais valor. Porque uma coisa, às vezes, é isso que a gente presta muita atenção também hoje, quando a gente vê outras pessoas, que eu falo sempre. Não vamos perder para correr o risco, porque não deu certo lá, mas e se tivesse dado? Tanta coisa que aconteceu de lá para cá. Então, eu acho que o risco é para os dois lados, né? Sempre. E Meg, uma pergunta que a gente já fez na nossa última gravação, e eu gostaria de repeti-la sempre. Quantos por cento do seu sucesso hoje você atribui à sorte, a estar no lugar certo, na hora certa? E quantos a esforço e dedicação e transpiração pessoal? Falar que sorte para mim é um negócio que ele faz parte, sim. Tem gente que, né, às vezes, não, porque não conta, não tem que ter sorte em algumas coisas, mas eu diria que é 10%. O resto é dedicação, é fazer por onde, é acreditar, é trabalhar, é transpiração, sim. Eu sou uma pessoa que acredito muito na minha intuição, muito, muito. E a gente tem que ouvir os sinais que a vida dá. Principalmente quando você quer muito uma coisa, assim, e às vezes o cara lá de cima sabe te dar alguns indícios. Eu sou muito sonhadora, literalmente. Eu até estava contando para o Fio aqui, você não estava até então, que o chalezinho tem um grande problema, né? Que é a questão da sazonalidade. E um belo dia eu tive um sonho, que aconteceu uma apresentação de Natal na parte externa. E hoje esse é o nosso segundo inverno, vamos dizer assim. Porque a gente tem se tornado autoridade para um público que a gente já tinha perdido. Então, antes a gente só era visto como um lugar para casar, hoje a gente é um lugar, sim, visto para a experiência entre famílias. Sim. E isso me enche de alegria, porque foi, de novo, uma coisa que eu propus, que eu acreditei e fui atrás. Só que eu cheguei pro Gutinho no dia que eu tinha sonhado isso, mas já preparado para o sim e para o não, né? Porque a gente decide tudo muito junto. Aí eu falei, eu sonhei assim, assado, que aconteceu uma apresentação de Natal aqui fora e tal. Ele, Meg, você acredita? Eu falei, demais. Ele falou, então faz. E aí, no primeiro ano, nós fizemos 11 apresentações. No ano passado, a gente Isso dá pra falar que foi um sonho que virou realidade mesmo, né? Quer dizer, era um sonho e virou realidade mesmo. E não aconteceu isso só uma vez. Assim. Então, por isso que eu falo que às vezes você tem que escutar também o anjinho na orelha ali, né? E ano passado, a gente fechou com 33 apresentações, tudo sold out. Que demais. E assim, calor. Então, aí que você vê que a questão climática, também ela vira segundo plano. Começa a virar segundo plano, entendi. Então, eu acho que é muita responsabilidade, honestidade, ética, né? Então, você nunca sabe com quem você está falando. Eu acho que esses 80% de tudo aí que você falou, ele tem que ter um certo equilíbrio, sabe? Fazer tudo com verdade, porque a verdade ela é sustentável. Então, não adiantava eu lá ter falado lá no evento do Siquini que eu era dona se eu realmente não fosse. Sim, hoje eu falo que eu sou sócia com a boca cheia, isso abre muita porta.
porque as pessoas sabem o nível de comprometimento que eu tenho com o negócio. Mas você já tinha, né, essas atitudes, né? Quer dizer, você falou, você já era meio que empreendedora antes de Tinha, ser mas não sócia. dizia, porque eu não tinha de fato esse poder, essa né? chancela, Esse poder. E como mulher, né? Como empreendedora mulher, como é que foi a diferença depois de você? Como é que as pessoas... Que a gente nunca vai saber como é que é estar nesse lugar. Não sabemos. Você se apresentar como gerente de marketing do Chalezinho ou como sócia. O que muda? Muda tudo. É impressionante isso, porque eu tinha muita porta na cara, né, até então. Tenho ainda, até hoje. Eu trabalho muito com essa questão das parcerias, diretamente. Eu adoro fazer isso. Eu acho que isso é uma... Não sei se... Eu não gosto de... Desculpa o termo, é cagar a regra. Mas você tem que fazer aquilo que você gosta. Porque senão você não vai conseguir fazer sempre, sabe, num ponto de equilíbrio, assim. Você sempre vai... hoje eu não estou a fim de fazer isso. Então, eu adoro. Então, hoje, quando eu ligo para alguma empresa ou para alguém... se eu falo... Eu tenho certeza que se eu falasse eu sou gerente de marketing de Chalezinho, talvez eles não me atendessem. Mas quando eu falo, eu sou a Meg, sócia do Chalezinho, blá, blá, blá... A história muda, né? Muda tudo. Que a pessoa louco, atende né? o telefone, retorna, que é uma grande bobagem. Isso tem mudado um pouco, eu acho. Mas ainda é uma realidade. A gente no nossa empresa, a gente percebe isso também. Mas aquilo lá, que nem eu falei agora, a gente nunca vai saber de verdade, né? A gente pode perguntar, a gente pode tentar entender, a gente pode tentar realmente fazer do nosso lado que está à disposição para poder melhorar isso, né? Por isso que eu fiz essa pergunta, porque nunca nos fizeram essa pergunta, por exemplo. Então eu acho isso aí super, super relevante. Meg, quero te perguntar, você falou que tem a dificuldade de sazonalidade, né, no Chalezinho, né, que realmente é uma coisa que vocês precisam se dedicar, né? E impacta. Mas teve algum episódio, algum momento, alguma coisa que foi muito difícil de passar? Teve. Demais. Um marcante, Pandemia, talvez. Para mim, assim, o mais marcante foi no dia que eu tinha recebido num grupo de eventos que o negócio estava ficando feio. Covid. Que raio de Covid é isso aí? Aí eu liguei pro meu sócio, que tá aqui em São Paulo hoje, pro Gutinho, e falei, cara, esse negócio tá ficando feio. Não vamos fazer alarde não sei o que. Eu falei, vamos colocar essas plaquinhas no banheiro que esse negócio tá ruim. Isso foi numa segunda ou sexta-feira, não me lembro. Na quarta-feira, a gente teve que tomar a decisão de fechar. Nossa. Isso pra mim foi difícil. Nossa, dói na alma isso. Eu falo isso, inclusive, naquele vídeo que eu postei dos 15 anos. Porque a gente começou a virar as cadeiras e a gente achou que ia ser 15 dias. E todos os negócios do grupo são atrelados a pessoas, claro. Contato. E aí, o que a gente vai fazer? Né? A gente imagina, na época, a gente estava falando, sei lá, de 200 famílias, talvez. Como é que a gente vai pagar salário se a gente não ganha? E eu lembro que isso foi muito legal do grupo também. Muitos nem sabem disso, mas eu fiquei 6 meses sem receber prolabore. Porque todos concordaram em abrir mão de receber os seus prolabores para que a gente não mandasse as pessoas embora. Então, isso me marcou. Sobreviver mesmo. Sobreviver. Porque a gente tinha uma aplicação, um negócio outro, você se vira e tal. E eles não tinham. Sim. Então, e não é fácil, né? Então, sem saber o que ia acontecer, né? E aí, comando do Ralph, inclusive, que hoje é o nosso CEO, vamos dizer assim, né? Foi tudo muito rápido, assim, para a gente tomar decisões, né? Então, é um grupo de pessoas muito inteligentes, assim. Então, a gente se reuniu. Eu lembro que foi uma reunião de 10 horas. Eu com dor nas costas, assim. O que a gente vai fazer? Delivery, mas tem os negócios das baladas, de evento, Sim. Não sei o quê. E aí, a gente resolveu a questão do delivery muito legal. De uma forma muito legal. Porque a gente mandava para casa, ou para mim, ou para casa do Gutinho, para a gente testar, para ver a experiência do cliente, para ver se estava bom. Porque a gente queria entregar na ponta, minimamente, o que ele tinha de experiência no restaurante. Então, isso para mim foi um grande desafio, porque a gente não sabia. Foi o maior, foi o mais difícil momento do Chalezinho. E poxa, uma coisa legal, né? Como, olha isso, como eu acho que talvez o momento mais agudo, né, de dificuldade, vocês criaram um novo revenue stream. Que talvez se não tivesse tido esse episódio, vocês nunca teriam ido para esse lugar. Total. E é impressionante. Eu sou cliente já há mais de década, eu posso falar. É impressionante. O delivery, você vê o cuidado deles quererem, mesmo vocês quererem fazer sentir a experiência dentro de casa. Então, tem
o suplá aqui e tal. Tem, meu, é impressionante. O cuidado é realmente se parabenizar. A gente viu empresas, você está falando disso, né? De às vezes uma dor, uma crise, você constrói coisas a partir da crise, né? As empresas de educação, por exemplo, né, começaram a migrar para educação à distância e tudo mais, e tinha algumas que já vinham fazendo isso antes mesmo de surgir a pandemia e sobrevivem por causa disso e tudo mais. Então, assim, aquela história do como é que é, o mar bom não faz bom marinheiro, né? Total. Isso está muito dentro da gente. Inclusive a NSCo, que é a empresa de live marketing, nasceu na pandemia. É mesmo? Pela necessidade e pela expertise que a gente tinha também em eventos de levar a experiência do live marketing para casa das pessoas através da transmissão, né? Então, inclusive, a gente tem uma especialidade muito boa nisso hoje, com grandes clientes aí, justamente porque passou a pandemia fazendo uma entrega diferente do que o mercado estava praticando já, porque foi tudo muito rápido, né? Sim. Então, isso inclusive está dentro dos nossos valores, que seja calmo e ágil. Então não adiantava a gente ficar pensando. A gente tinha vontade de abrir o delivery? Um dia, quando der, se der. Sim. Na hora ali a água bateu e você tem que resolver. E aí você tem que tomar a decisão, né? Foi loucura. E assim, no primeiro dia dos namorados, depois eu mando esse vídeo para vocês. É louco, assim, porque a gente teve uma operação, não lembro agora o número, mas assim, para atender as pessoas, porque as pessoas passavam de carro para retirar, né? A gente chamava de retirada. As pessoas passavam de carro para retirar. Eu retirei. Você retirou? Você teve a experiência? No Jerônimo. Na Jerônimo, exato. Era loucura, assim. Morumbi, uma fila gigante e tal. Cada um indo para um canto, todo mundo de máscara, aquela loucura. Cara, eu não sei como é que vocês conseguiram atender todo mundo. Não, eu também não sei, nem me pergunte, porque eu também não sei. Porque, meu, você imagina. Isso, inclusive, é uma das coisas que eu sempre falei pro Gabay aqui, porque a gente conversa sobre empreender, etc. E eu sempre achei eu não consigo entender como é que vocês conseguem tocar um negócio onde é tão dependente de pessoas. Varejo é duríssimo. E não só isso, você tem um estoque que ele estraga. O estoque então, exato. E você tem uma carta grande de opções. Então você. Eu como empreendedor, eu também acho uma dificuldade extra que eu sinceramente eu não sei se eu conseguiria, por exemplo. Nossa, realmente. Pressão você sabe, altíssima. Fio, que eu acho que é o que acontece muito. As pessoas, tem muita gente que às vezes é funcionário, alguma coisa sai e fala, vou montar um restaurante. Porque eu acho que é simples. Meu Deus. Não é simples. Nossa, não. É muito complexo. Nossa, eu não acho que é simples, é um pouco simples. Nossa, eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que deve ser uma das coisas mais grande, difíceis que tem. Porque sabe o que acontece? Você nunca. É difícil você conseguir ter o feedback do cliente. Às vezes você perde um cliente, você nem sabe por quê, por causa que aconteceu alguma coisa com o garçom ou por alguma coisa do banheiro. É difícil, né? Esse é um trabalho que a gente faz com muito afinco também. Para vocês terem ideia, os Fale Conosco, que, né, o saque do chalezinho, todos os sócios recebem. É mesmo? Todos. Legal. Porque assim, tem uma pessoa... Diz muito sobre o valor da empresa, assim, né? Tem uma pessoa, que é o João, que é um dos nossos sócios também, que ele é muito bom em resolver problemas. Ele fala que ele só resolve problema, eu só fico com a parte boa. E ele liga para o cliente. Assim, quando a gente liga para o cliente para entender o que é... Primeiro a gente vê a reclamação, a gente entende na ponta aqui o que aconteceu, e aí a gente entra em contato com o cliente. Tem sempre alguém que quer levar vantagem, mas tem os que fazem... vantagem? Tipo, o cara reclama só para... Ganhar jantar de novo. Nossa. Tem bastante isso, inclusive. E a gente sabe, a gente conhece o tom, né, da mensagem, enfim. E a gente sabe quem que, né, não gostou, que saiu insatisfeito. E a gente realmente cuida muito disso. Então, às vezes é final de semana, se o João às vezes não viu, eu vejo, você já viu isso? A gente manda um para o outro. Para você ver o nível de preocupação que a gente tem com o cliente. Então, no Dia dos Namorados, por exemplo, tem um monte aqui, eu mostro para vocês meu telefone. Um monte de telefone de cliente. Eu ligo, numa boa. Outro dia a menina queria cancelar o Natal. Porque minha filha passou mal no mesmo dia, ela cancelou. Porque tem gente que arruma uma programação melhor e não vai. E é um negócio que se a pessoa não ocupar a mesa, eu perco. E é caro pra gente fazer. É lógico. E a menina pegou e falou assim pra mim, não, mas é que a minha... Aí eu liguei pra ela, era domingo. Eu liguei pra ela e falei, olha, mas o que aconteceu? Minha filha tá passando mal. E eu escutando a menininha no fundo, vomitando. Realmente passando mal. Eu falei, olha, fica tranquila, a gente vai resolver, vamos tentar vender essa mesa. E eu falo sempre, né, que o cara ajuda lá de cima.
E aí, na hora lá, apareceu um outro cliente que queria e comprou. Eu liguei para ela para dar a devolutiva. Para ela falou, deu tudo certo, fica tranquila, a gente realoca a sua data. A mulher virou, assim, minha fã número 0. É lógico. Assim, são coisas pequenas, mas são essas coisas que marcam, né? Também. Marcam e criam os nossos maiores promotores. Sabe que eu queria fazer uma provocação? E até uma provocação pra gente, né, Gabay? Porque a gente tá sempre aprendendo também. Como que você acha que a gente pode trazer alguns pontos, algumas sensibilidades que vocês têm no varejo, né, nesse tratar do cliente para o mundo empresarial mesmo, mais executivo, corporativo, onde as coisas são tão talvez. As coisas são tão frias, tão racionais. Eu sei que é uma pergunta que merece ser estudada de fato, mas vem alguma coisa na sua cabeça? Para mim, demais. Assim, o que eu tenho, inclusive, até porque eu lido com outros tipos de empresa, né? Não é só o Chalé, porque a gente tem hoje vários parceiros grandes, aí, como a FENSA, a própria Seara, que é um grupo gigante. Sim. E eu trato muito com o pessoal do executivo ali, né? De diretoria e tudo mais. Sair um pouco do online, sabe? Eu detesto... Corpo a corpo, né? Detesto reunião online. Detesto. Obrigado. Eu nunca fechei nenhum contrato na minha vida numa mesa de sala de reunião. Nunca. Sempre foi ou no chalezinho ou em algum outro lugar. Mas nunca foi em reunião online. Eu detesto, acho frio. Você não sente as pessoas. Eu acho que tem que ter muito essa coisa do feeling. Às vezes, a gente acha que é um baita de um negócio. Na hora que você vai ver, você chega perto do cara, aquela energia ruim, eu falei, já nem quero fazer. Mas você sabe que a gente tem usado isso dentro da nossa consultoria, né? Tanto é que a gente divide lá nos nossos KPIs o que é visita do que é reunião. Então, visita, a gente usou o nome visita para dizer que a pessoa está indo no corpo a corpo mesmo. Porque às vezes, só fazer isso já é um diferencial. Totalmente. Porque teoricamente, todos os concorrentes estão lá no online, porque é mais fácil. Você, em alguns cliques, você está com a pessoa na sua frente. Mas o mais fácil não necessariamente é o mais eficiente, é o que vai dar mais, né, retorno. Não, e tudo. Então, E não é o cômodo, né? Exato. Esse que é o maior problema. Acho que inclusive com essa geração mais nova que está aí vindo. Se acostumou dessa forma. Se acostumou dessa forma. E eu sempre falo pro Gabay, inclusive, eu acho que o calor que você passa numa reunião... É outra história. É outra história. Cara, forma caráter, sabe? Forma... inclusive novos caminhos de neurônios, etc. Sim. Porque realmente você é colocado numa situação que você não tem como sair. É ali ou ali. E no computador, poxa, tem um monte de coisa tirando atenção. Tem o celular, tem o WhatsApp web, tem e-mail. E muitas vezes a pessoa até desliga ou cai a conexão. A conexão é ruim. Exato. Inclusive, eu vou te falar, ontem eu fiz uma reunião virtual com o executivo na Alemanha. No meio da reunião, ele me puxa o cigarro e começou a fumar. Eu fiquei horrorizado, eu falei, meu, o que é isso, cara? Você imagina? Então, mas se você tivesse pessoalmente com ele, em algum lugar, ele fizesse isso, talvez não te agredisse. Pode ser. Dependendo de onde você estiver. Pode ser. É que talvez uma mesa de escritório... É que também é uma coisa de cultura, mas você entende o que eu quero dizer? Você sabe quem é o cara, você vai ter uma leitura mais tranquila, mas você não conhece, assim, você não sabe quem é. No online ele acaba sendo uma afronta, né? O cara fazer alguma coisa diferente ali. Então, ó, pessoal, se encontrem presencialmente, vou marcar reunião presencial, almoço, café, né? E seus sócios compartilham dessa tese, dessa ideia? Não tanto por uma questão geográfica mesmo, né? Porque o Rick tá na... Sim. O Ralph tá em Londres. Eu falei isso para ser uma introdução para uma outra pergunta, e talvez das minhas finais aqui em relação à questão da sociedade. Eu disse que eu falava pra caramba. Não, bicho, por nós a gente ficava aqui até... Né? É um prazer, porque é aprendizado pra gente, assim. Acho que você é um empreendedor de sucesso e que a gente tem muito ainda para construir e aprender com gente como você, Meg. Mas minha pergunta que eu falei que é a introdução, assim, os seus sócios, perguntei se eles compartilham, e minha próxima pergunta seria, eles são complementares a você? Quer dizer, tipo, quando você olha para os seus pares ali, tem uns perfis parecidos, imagino, outros mais diferentes e tudo, mas se fosse pegar o que você traz para a mesa que é diferente do que os outros trazem, o que seria, e o quanto que eles são complementares ou não ao seu perfil? Bom, diretamente mesmo hoje no negócio, são os dois que moram fora.
Mais até o Ralph, né, que é o que a gente chama ele de CEO, ele fica meio bravo, ele vai ver isso aqui depois e fala, chama de CEO. Sim. Mas porque ele é um cara muito bom, assim, entende muito de marketing também, enfim, é uma aula também. E o Gutinho, que fica comigo na frente, aqui em São Paulo e Gramado, né, meus chalezinhos. Eu sou péssima com números. E ele é muito bom com números. Só que ele é péssimo com relacionamento. Eu sou muito boa com relacionamento. Perfeito. A gente não precisa saber fazer tudo, mas aquilo que você realmente é bom, você tem que fazer aquilo e pronto. Explorar aquilo. E aceitar que dói menos. A verdade é essa. Sim. Porque senão, hoje que eu estava falando com ele mais cedo, a gente está com algumas parcerias de empresa de vinho, inclusive, falei, cara, não consigo entender esse número. Aí ele já mandou um áudio, já desenrolou, falei, então me ajuda com esse rapidinho. negócio. Agora, se for para estar num negócio de relacionamento, sou eu 100%. Então, é necessário e a gente busca pessoas que nos complementem. Assim, a gente não quer gente igual a gente. Sim. E é difícil, né? Porque você tem que criar esse relacionamento. Porque assim, é mais fácil você estar com seu grupinho óbvio, né? Quando você pega racha vários. Você pega essa diversidade de pessoas, de personalidades e tudo mais. É difícil você colocar na mesa e eu chegar ao Gabá, a consenso. gente também, a gente é muito complementar, assim. A gente é super diferente. Completamente diferente. Tanto do lado pessoal. Mas dá pra perceber só de conversar com você. E a gente se complementa muito. A gente já teve vários quebra-paus. E assim, a gente tem uma teoria de que relacionamento, seja ele pessoal ou profissional, ele é que nem um músculo. Você precisa treinar, estirar ele para ele se recompor ainda mais forte, né? Lógico, não pode romper o músculo. Sim. Mas é esse crescimento, é esse dia a dia. Mas sabe o que é legal? Eu acho que assim, aí eu queria complementar, imagino que vocês todos, os dois, concordem. É diferente a superfície, do tipo, ele gosta do tênis, eu gosto do futebol. Tem coisas bestas assim, tem coisas que podem ser um pouco mais profundas. Agora, a base é igual. A base que eu falo assim, os valores mais... Integridade, basais aí, exatamente, isso não falta. Então a confiança é plena nele, entendeu? E o objetivo nosso é o mesmo, assim. Eu acho que isso é para o empreendedor ter o objetivo claro do que você quer. Isso pra gente é muito transparente, assim, sabe? É que nem água, assim. É aquilo ali, a gente quer. Então, assim, quando a gente briga, né? É pelo mesmo objetivo. Então, que bom, porque eu até assisti um podcast, assim, não lembro de quem foi, dizendo justamente isso. Deve ter sido da Findcast aqui. Tô brincando. Se tá tudo bem, se você não tá brigando, é porque tem coisa errada. Exatamente, exatamente. Tá tudo muito calmo, desconfie. E eu ainda falo pro Gabay, a briga acontece em 2 momentos. Quando tá tudo uma merda. Desculpa a palavra. O francês. Claro, o francês. Ou quando tá tudo muito bom. Que aí todo mundo cresce os olhos. Isso, exatamente. Então é um desafio, mas acho que do ser humano a gente evoluir, entendendo como que a gente vai atuando. Não, briga e depois toma um vinho, tá tudo certo. Com certeza. Eu falo analogia do futebol. Analogia do futebol, brinco aí, que eu acho futebol, vou falar aqui. Você vai lá, você briga no jogo pra ganhar, estamos jogando no mesmo time, queremos fazer os gols e tudo mais. Terminou o jogo, acabou, estamos juntos de novo, você entendeu? É isso aí. Discussão fica ali dentro de campo e o lado pessoal segue e a confiança no outro é plena, entendeu? Você tinha me perguntado uma coisa, eu não queria deixar de responder isso, que eu acho que é importante. Lógico. Você me perguntou se em algum momento eu quis chutar o balde. Falar, nossa, não aguento mais isso. Essa pergunta é boa. Foi recente. É mesmo? Foi quando a gente estava para abrir Gramado. E eu lembro que você falou que você tava... Você discordava com a abertura? Não, você não tem noção. Ela ia, assim, dia sim, dia não, pra Gramado, voltava. E Gramado não é em Santos ali, né? Lá foi um desafio. Primeiro por medo, né? Porque assim, o empreendedor ele tem medo também. Não adianta falar, porque eu sou medo de pisar num terreno desconhecido. Né? Isso acho que é legal falar, porque é a realidade. Segundo que era um frio danado. Eu, como perdi muito peso, eu não tenho mais frio. Morro de frio, tô aqui morrendo de frio. Agora eu arrependo de frio. Perdão, a próxima vez a gente vai trazer uma cobertinha aqui na Find. E a gente chegou num momento que a gente não estava conseguindo mais, assim, se tolerar. Eu falava, incomodava ele falava, não conseguia ouvir. Nossa, é difícil. Porque chegou num ápice de estresse, porque a gente estava, todos muito preocupados, né? Como é que vai ser? Vai dar certo? Não vai? Um investimento altíssimo. E aí eu falei para minha mãe, falei para o Gu, falei, vocês me apoiam? Não quero mais, eu vou sair fora, não quero. E eu mal, porque sou mulher, tem TPM ainda. Filho, fiquei, sei lá, 20 dias longe do meu filho. Aquilo me pirou. Nossa, isso quebra as pernas. E aí a gente teve uma conversa bem dura
e aí todos eles você vai desligar o seu telefone agora, porque isso não é sobre nós, é sobre você. Claro. Porque eu era Saúde, louca da história também claro. em muitos momentos, porque eu queria ficar conectada o tempo todo. Claro, e não certeza. precisa, porque a coisa vai continuar. Então, assim, até o Quintela fala muito isso pra mim, que é outro cara legal também, que eu amo de paixão. Você não pode ser necessário o tempo todo, né? Então, você tem que ter boas pessoas, que é a dificuldade de achar gente. Então, passou, hoje está tudo bem. Que bom, que e bom. a gente vem para outra casa logo, logo, né? Que beleza. Visitaremos. Eu quero saber. Meg, última pergunta do meu lado, prometo. O que você deixa de dica para essa nova geração de mulheres empreendedoras que tem aí? Dica. Primeiro, eu já tinha até falado, né? Fazer o que gosta. Nem sempre você faz tudo o que você gosta. Mas, na maioria do tempo, tem que ser aquilo que você gosta e agir sempre com a verdade, assim. Por pior que seja, às vezes você vai perder um negócio, mas eu acho que tem que ser verdadeiro. E entregar mais do que aquilo que você promete. Isso eu tenho, para mim, em tudo, né? Então, seja com um patrocinador, um parceiro, seu amigo, sua família, se você falou que vai fazer aquilo, tenta sempre fazer um pouco melhor. Não tem como dar errado. E vai ser sustentável, né? Não é verdadeiro, ele é sustentável. Muito bom. Perfeito. Muito bom. E um PS, Isso. para não falar que eu menti na última pergunta, o que você deixa de dica de livro, um filme? Uma série. Coincidentemente, ontem eu estava até vendo isso também. Livro, para mim, acho que é um que traz muita coisa boa para a vida e para os negócios. Eu acho que se aplica nos negócios, aquilo que se aprende ali é o Semente da Vitória, com o Nuno Cobra, que foi o treinador do Ayrton Senna, inclusive, onde ele fala muito de disciplina, de você cuidar do corpo e da mente para conseguir ser melhor, dos desafios, que nunca é tarde para começar. É um livro muito legal. Todo mundo já dei ele de presente. Falando em Ayrton Senna, que fez 30 anos da morte dele ontem, né? Inclusive, eu já recomendei e já dei esse livro de presente para muitas pessoas. Que demais. E um filme que eu assisti recentemente, pode parecer bobagem, vocês vão falar, será? Essa mulher é doida. É o A Noite que Mudou o Pop, da Netflix. Não sei se vocês assistiram. Mudou o Pop, não? Eu não assisti. Conta a história de como eles montaram aquela música USA for Africa, que era em benefício das crianças que estavam passando fome na África. E ali você enxerga tanta coisa desse mundo que a gente vive, das pessoas terem que, às vezes, terem que guardar sua vaidade na gaveta, em prol de um bem comum, em prol de algo maior, aí quando a gente traz o propósito. Então, tinha um líder ali, sem o líder, cada um queria fazer do seu jeito e não funcionava. Então, qual que é o papel do líder? Então, assim, de uma forma intrínseca, vamos dizer assim, ele traz várias reflexões ali, fora que a música é linda e o propósito é lindo e é sucesso até hoje, né? Então, que demais. É bem legal. Demais. É uma coisa que eu acho que vale, um filme que eu acho que vale a pena ser assistido. Obrigado. A gente tem 2 tarefas de casa agora, Gabay. Meg, queria te agradecer muito pelo seu tempo, por abrir um pouquinho da sua história. Eu imagino que tem muito mais por trás, né? A gente cortou um pouquinho o tempo. Mas fica aqui uma palavra de agradecimento e também de admiração por você. Obrigado. Eu tenho você como uma amiga pessoal, de fato. E conte conosco aqui do nosso lado também. Gostaria de agradecer também aos nossos patrocinadores, a VIP Office, a Magia de Uco, que inclusive nos forneceu o vinho de hoje, maravilhoso. Visitei ele semana passada em Mendoza. E o Mackenzie. Quer falar alguma coisa, Gabay? Agradecer também a Meg, prazer conhecê-lo, um aprendizado para mim aqui. Eu imagino, né, como o Phil falou, a gente não sabe o que é estar na sua pele, não sabe o que é estar na pele de uma mulher empreendedora, mas deu para sentir um pouquinho aqui do que foram os desafios. Adorei que acho que você foi aberto do começo ao fim aqui, contando sobre todos os detalhes e esses percalços que a gente tanto falou aqui. Então, obrigado por ter vindo com a mente aberta e ter contado um pouco da história, não só sua, mas do Chalezinho, né, um local que a gente admira tanto, né? Com prazer, obrigado. Eu quero agradecer vocês, né? Só vou reclamar com o pessoal do Magia de Uco, ele não me ofereceu uma taça de vinho, mas tudo bem. A gente vai seguir aqui, vamos tomar para você experimentar um pouquinho aí. Hoje é dia de trabalho, né? Mas eu que agradeço. E que hoje foi mais cedo também. A curiosidade é que o primeiro episódio a gente fez à noite, né? Foi mais tranquilo. Agora todo mundo saiu do almoço, tá todo mundo meio parado. Não, mas a gente vai tomar lá no Chalezinho. A gente vai tomar no Chalezinho. Isso, exatamente. Mas olha, super obrigada mesmo, adorei também. Fiquei super à vontade. É o que eu disse, né? Quando a gente traz verdade, não tem o que gaguejar. E obrigado, sucesso para vocês aí. Vamos acompanhar e o que precisar da gente, a gente está sempre por aqui. Valeu. Muito obrigado.